quando falamos da globalização, também é preciso termos em conta que isso, como o Tércio disse, não surgiu do nada. Há sempre uma elite, alguém que planeja determinadas tendências e impõe para o resto. E depois falamos que é globalização. Mas dentro dessa globalização a que a África está sendo sujeita, qual é o contributo da África aí? E se calhar o ponto também é esse. Nós não podemos contribuir para essa globalização, não é? Dessas ditas tendências de globalização, se nós não conhecermos, não olharmos para trás, não conhecermos o nosso passado, os nossos valores, e depois também tentar influenciar aí. Não tendo isso, vamos sempre ser mais consumistas do que produtores. Né? É preciso notar que a África não pode influenciar em nada, porque quem é que influencia? Para influenciar tem que ter poder para influenciar. Se tu não tens poder, não pode influenciar. Logo, esquecemos isso, porque quem dita as regras normalmente é quem tem poder. Não, mas isso é, como é que nós podemos ter esse poder, então? Para pelo menos não permitir isso que eu estava a falar logo desde o início, que é preciso criar um caminho de desenvolvimento, um caminho de transgovernativa, de índice de desenvolvimento humano, porque só assim que tu vais ser respeitado, que tu vais poder ter influência. Por que os europeus influenciam? É porque eles são ricos, têm mais capital, têm mais conhecimento, têm mais tudo, inovam e tudo. Quem tem isto? Repara só, eu tive há bem pouco tempo, um tempo atrás, na faculdade estava até a falar. Nós perguntamos assim, questão de beleza. Quem é que dita padrões de beleza? São grandes agências de moda internacionais. E onde é que essas agências de moda internacionais estão? Estão no Ocidente. Mas perguntam assim, o que é ser bonito? O que é ser bonito? Diz para ser bonito tem que ter cara simétrica. E quem é que tem cara simétrica normalmente? É um padrão de homem europeu, mas sobretudo norte do hemisfério norte. Agora, nota, nós que não temos cara simétrica, será que isso quer dizer que nós não somos bonitos? Não. Agora, é claro que isso influencia, porque hoje nós vemos, por exemplo, o homem africano, como olhava para a beleza, por causa dessa globalização, mudou. Porque hoje em dia, cada vez mais ser bonito é ser elegante, ser magrinho e por aí fora. Tanto homens como mulheres. Ainda falava com uma amiga minha, agora só para brincar, disse homem barrigudo, nem pensar, estás a perceber? Nós, os homens também, mulheres cheinhas, eram consideradas bonitas, mas hoje já as coisas estão a mudar. Por quê? Porque, por causa da globalização, as pessoas veem novelas, veem filmes. Quem são grandes agências de filmes e novelas? Influenciar, exatamente. Influencia. Logo, para tu influenciares, tu tens que ter poder. Vou só dar um exemplo. A África, a nível da geopolítica e geoestratégia mundial, a África é zero. Nos países dito Conselho Permanente das Nações Unidas, 5 países que têm poder de veto, a África não está lá representada. É claro que poderá-me dizer, esses países são países ditos aliados que ganharam o processo da Segunda Guerra Mundial, a China depois foi integrada, mas nota só, por que a África não está lá? E digo uma coisa, olha, a África não está, porque a África não tem expressão. E digo-te já, até muitos africanos intelectuais que dizem que a África nem merece também estar lá. Sabe por quê? Não é porque essas pessoas são contra a África. Porque se tu meteres lá a África, que estão a dizer, nós já vemos como é que os países, mesmo grandes, como é que não estão comprometidos com a democracia, que não são comprometidos com o desenvolvimento dessas coisas todas. Logo, voltando ao assunto que eu estava a dizer, para tu influenciares, tu tens que ter poder, tu tens que ter poder de condicionar. A África ainda não tem esse poder. Logo, a África tem que fazer um caminho. Nota só, nós estamos a falar ainda de pessoas que deitam e não conseguem comer, de pessoas que não têm o básico. Quer dizer, como é que tu tens ainda uma situação tão urgente, ninguém vai te ver como modelo? Nota só, quando nós falamos, se lá, tu és uma pessoa extraordinária, se tu falares em qualquer contexto, a pessoa vai saber tu és de onde. Se tu dizes que tu és da Guiné, toda a tua capacidade, as pessoas vão começar a olhar-te de outra forma. Eu estou a falar da Guiné como outro país africano. Mas nota, quando uma pessoa vem de uma grande nação, essa pessoa, por mais que não seja, é vista de outra forma. Por quê? Porque a pessoa é associada àquilo que é o seu contexto, àquilo que é o seu meio. E o africano, hoje em dia, o africano é mal visto. É mal visto por quê? Porque é um continente desprestigiado. Agora, as coisas podem mudar.
mas só vão mudar quando haver realmente a África começar a apostar, porque nós temos riqueza, nós temos capacidade, mas é preciso haver transparência, isso que eu estava a dizer, dividir recursos do continente, porque quando isso começar a concretizar, as pessoas vão nos ver com outros olhos. Vou só dar um exemplo a título exemplificativo. Por exemplo, as pessoas, por exemplo, que são ricas, que têm condições, poder aquisitivo, essas pessoas, independentemente da sua cor, são bem tratadas, são bem respeitadas. Por quê? Porque a pessoa olha e diz, pá, essa pessoa é uma pessoa que é poderosa, tem poder, tem condições, tem riqueza, tem influência. Mas pode não ter só dinheiro, mas, por exemplo, se tu olhas uma pessoa que é uma pessoa altamente qualificada, altamente preparada, altamente na sua profissão, por mais que venha ter de um contexto, tu olhas e desconta. Por quê? Porque aquela pessoa sabe que não é uma pessoa qualquer. Agora, são esses caminhos que nós temos que trilhar. Logo, não podemos falar, por mais que nós tentamos vender aquilo que é nosso, ninguém vai acatar. Por exemplo, será que nós não cantamos bem? Nós não temos bons músicos. Mas música não vai passar em grandes rádios, em grandes destaques na arena internacional. Vai passar outros. Estás a ver? A nossa cultura não vai vender enquanto nós não afirmamos como pessoas que têm expressão. Agora, se nós estamos a ver ainda miséria, problemas, ditadura, ignorância, quer dizer, quem é que vamos influenciar em quê? Obviamente não é que não tenhamos coisas para influenciar, porque temos coisas boas. Por exemplo, isso é que eu estou a falar, domínio familiar. Nós temos valores familiares que os outros povos deviam aprender conosco, a nossa solidariedade, a nossa, enfim, essa conexão que nós temos e por aí fora, etc. Mas por que isso não se consegue passar? Porque nós não temos expressão, e essa expressão, a pessoa só te respeita porque também tu, enfim, dás o respeito. A África ainda nós vemos imagem, outra coisa que é preocupante que eu queria aqui destacar, a questão de fuga de intelectual em África. Fuga intelectual, não só intelectual, como a juventude. Ninguém quer ficar em África. Aqueles que são mão de obra para trabalhar na fase da procriação, não estão lá. Que puderem sair, saem. Vão sair por quê? Porque não há uma forma de reter essas pessoas. Por isso, novamente, eu foco aqui a questão nos governantes. Esses governantes que vão criar caminhos para a África desenvolver. E esse caminho de criar a África desenvolver é apostar na educação, apostar na democracia, apostar na valorização da pessoa e apostar na transparência. Porque, nota só, imagine, como é que uma pessoa, por exemplo, no interior, vamos por um interior da Guiné, há muitas pessoas que saem do interior, falo da Guiné como podia estender-se em Angola e qualquer país africano. Há pessoas que são aplicadas, às vezes até conseguem, que são capacitadas, são pessoas inteligentes. Mas como é que essas pessoas podem haver uma elevação social se o sistema não funcionar? Porque quem é que beneficia? Esse sistema que eu estou a dizer, que é um sistema perverso, é de cunhas, de facilitar de pessoas que já estão no extrato de poder e vão facilitando uns aos outros. Aquele que é pobre, que vem de um contexto desfavorecido, por mais que seja inteligente, por mais que seja aplicado, ele não vai conseguir entrar. Logo, não há um elevador social. Esse elevador social, por exemplo, aqui em Portugal, uma pessoa pode vir do interior, se for bem aplicado, o sistema de concurso é um concurso transparente. Para entrar na universidade é um sistema de concurso. Na Guiné-Bissau, para entrar na universidade é concurso. Mesmo até que esteja cá para lá concurso, quem vai corrigir, vai telefonar o outro, o reitor vai falar. Quer dizer, não há mérito. As coisas não funcionam por mérito, por conhecimento. Logo, é um sistema subversivo, um sistema que foi alterado. Logo, isso tudo cria entrave, e esse entrave faz com que a África não tenha expressão. Ora, o africano não tem expressão, vai querer imitar aquilo, porque, aliás, para nós, mesmo o próprio africano, o africano não reconhece aquilo que ele próprio tem. O africano acha que o que vem de fora é melhor. Até, pois, mas isso é por quê? É por causa dessas realidades todas que nós vemos, de não haver transparência, de haver corrupção, de haver má governação, de haver... Logo, não podemos falar aqui da ideia de influenciar, porque tu só influencia quando tu tens poder. E o africano ainda não tem poder, pelo menos por enquanto. Muito bem.